a mais uma aula e chegou. Chegou a nossa patroa. Vocês pediram tanto, mais tanto, que eu fui lá buscar ela e trouxe ela aqui pra vocês. Quem é a nossa patroa? Crase, patroa do português, dona e proprietária do português. Ela mesmo, ela que é tão cobrada no concurso público, tão temida por a gente, claro, né? Todo mundo aí que está estudando, todo mundo que tem conhecimento de português, sabe o quanto é difícil a Crase. E hoje nós vamos estudar essa queridinha do português. Vem comigo, bebês! Bem, a Crase, como vocês já sabem, né? É a nossa letra A. Aquele Azinho mais lindo, né? Com um acento grave. Pronto. Essa é a nossa crase. Simples, né? O Azinho com acento grave ou, popularmente conhecido, o A craseado. Pois bem, esse tão inofensivo Azinho, né, traz uma polêmica enorme. Por quê? Porque é cheio de regrinhas, né? Tem o seu uso proibido, tem o seu uso obrigatório, tem o seu uso facultativo. E por isso nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Uso obrigatório, uso proibido e uso facultativo. E hoje nós vamos estudar os casos proibidos da nossa querida crase, mas antes de darmos início, vamos entender um pouco o que é a crase, por que existe a crase, para que ela serve, né? Ai meu Deus, por que existe a crase? Gente, relaxa, a crase é super importante e ela é bem legal de aprender, tá bom? Depois que você aprender ela também, você vai amar, ela vai fazer uso assim, ó, o tempo todo. Vem comigo. Para que eu tenha uma crase, eu preciso fazer a junção. Junção de quê, professora? Eu vou fazer a junção da nossa preposição. Quem é a nossa preposição? Vai ser a nossa preposição a. Se você não está lembrando das preposições, volta na aula de preposição. Lembra que a gente tem que decorar a, ante, até, após, com, contra e por aí vai, tá bom? Então, nós teremos a nossa preposição a, sempre vai ser a letra A, tá bom? Não existe crase, letra E, não existe isso não, viu, gente? Sempre é a letra A. Crase só existe esse ser humaninho aqui, tá bom? Pois bem, a crase, como eu já até deixei escrito aqui pra vocês, é a pronúncia de 2 sons vocálicos. Por isso que nós dizemos que ela é a junção da nossa preposição a mais o artigo definido a. Vou colocar entre parênteses aqui, porque não é só o artigo definido a. Pode ser o nosso artigo definido a. Quem são os artigos definidos? A e o. As, a, o, os, tá bom? Nosso artigo definido aqui vai ser o a. Também pode ser o nosso pronome, né? O nosso pronome, que é aquele, aquilo e aquela. E pode ser também o nosso pronome demonstrativo a. Esses 3 elementos juntados com a preposição formam a crase. Então, é o nosso artigo, o nosso pronome e o nosso pronome demonstrativo. Então, tendo a junção dessas duas, eu vou ter a nossa querida crase. Professora, mas por que ela existe? A gente sabe, para você que já estudou preposição, você tem o conhecimento que a preposição ela tem a função de trazer uma regência ao verbo. Só que tem certas ocasiões da língua portuguesa que o verbo precisa ter a regência, precisa ter a preposição e também precisa ter o artigo. A palavra que está vindo posterior, ela precisa do artigo. Então, imagina se eu tivesse 2 vogais iguais juntas. Como que seria a leitura dessa expressão? Vou colocar o exemplo aqui no quadro para que você possa entender o que eu estou falando. Por exemplo, vou escrever aqui para vocês. O homem foi
substantivo feminino, né? É um substantivo feminino. E aqui eu tenho o nosso querido verbo, que é o verbo ir, né? Verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Então, necessariamente, o verbo foi, ele precisa da regência da nossa preposição. Foi a algum lugar, certo? Então, eu teria aqui a minha preposição a, certo? Preposição a. Porém, reunião, por ser um substantivo feminino, também precisa da regência de um artigo definido. No caso, não seria o, porque reunião é feminino, né? Então, a gente usaria aqui o artigo a. Agora, imagina se eu fosse ler essa frase. O homem foi a reunião. Não teria concordância, certo? Seria totalmente errado eu falar isso. Como eu vou pronunciar duas palavras ao mesmo tempo? Tanto para quem está falando, seria estranho, tanto para quem está ouvindo. Por isso, a língua portuguesa, nossa maravilhosa língua portuguesa, criou a crase. Então, ao invés de eu usar duas vogais, eu vou usar só uma vogal, a nossa querida crase. O homem foi à reunião. Certo? Pois bem, esse seria um primeiro caso de crase. Vamos agora tentar entender a regência com o pronome, para ver se dá certo também o uso da crase. Vai seguir o mesmo padrão aqui. Só apagar aqui para a gente ter um espacinho. Enquanto isso, você já vai anotando aí no seu caderninho, para que você não possa esquecer das nossas regrinhas de crase e você também ter um domínio bem legal desse conteúdo. Vou apagar só aqui. Vou apagar aqui também, né? E vamos lá para mais um exemplo. Referimos-nos assunto mencionado. Aqui nós temos o referimos, que ele vem do verbo, ele vai ser o verbo, vem do verbo referir. Quem refere, refere-se a alguém. Refere-se a quem? Refere-se ao assunto mencionado, certo? Então, necessariamente, o verbo referir, ele precisa ter a regência da preposição a. E aqui, assunto, ele precisa do uso do pronome, porque referimos-nos a assunto. Não teria concordância, certo? Precisa ter o uso do pronome. Então, seria o pronome aquele, né? Referimos-nos a aquele assunto mencionado. Percebe-se que quando eu pronuncio a junção do a com aquele, tem o mesmo caso anterior, eu tenho uma discordância, certo? Então, não posso ter isso na língua portuguesa. Por isso, a nossa tão maravilhosa crase, ela entra aqui para mostrar que ela manda nessa parada toda e que ela vai facilitar a vida de nós, né? Da gente, e vai transformar o nosso querido a no aquele com a craseado. Professora, mas existe o a colado? Existe sim. Aqui, ó, preposição a, mais artigo, mais um pronome, mas eu não vou colocar aqui a aquele assunto. Eu vou fazer a junção dos dois azinhos aqui, ó. Que bonitinhos. E vou fazer o nosso pronome aquele, certo? O outro caso que também eu preciso usar a crase é com o nosso pronome demonstrativo, o a. Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Tenho uma bicicleta
semelhante, que você tem. Certo, né? Tenho uma bicicleta semelhante. Semelhante ao quê? Semelhante a alguma coisa, certo? Então, aqui, necessariamente, eu preciso ter o meu pronome demonstrativo, o a. Tenho uma bicicleta semelhante a... Só que esse a aqui, ele está fazendo regência a semelhante, certo? Então, se ele faz regência semelhante, não teria sentido eu falar tenho uma bicicleta semelhante a alguma coisa que você tem. Não teria uma concordância, certo? Então, esse que você tem, ele precisaria de uma preposição, perdão, gente. Ele precisaria do nosso pronome aqui, certo? Eu tenho uma bicicleta semelhante a que você tem. Precisaria do nosso pronome demonstrativo e aqui o semelhante precisaria da nossa preposição a. Por quê, professora? Porque aqui eu tenho o nosso verbo, né? Aqui está o verbo. Quem tem alguma coisa. O que a pessoa tem? Tem uma bicicleta semelhante à sua. Então, aqui o a está exercendo uma função de preposição porque ele está ligando um objeto indireto a um verbo transitivo indireto, certo? Então, não teria sentido eu falar tem uma bicicleta semelhante a que você tem, certo? Eu teria de usar a nossa tão linda frasinha. Tem uma bicicleta semelhante a que você tem, certo? Então, é isso, meus amores. A crase acontece quando eu tenho a minha junção da preposição a ou com o meu artigo definido, com o meu pronome ou com o meu pronome demonstrativo. E quem é a nossa crase? A crase é esse lindo azinho com o acento grave. O acento grave sempre é pra cá, tá bom? Pois bem, agora que eu tenho conhecimento, aqui eu até escrevi aqui, pronúncia de 2 sons vocálicos, né? 2 sons vocálicos, mas que não podem ser ditos separados, são unificados. Agora que eu já conheço a minha crase, qual a sua função, qual o seu objetivo, qual a sua importância, eu vou entender por que ela é proibida, por que ela é facultativa e por que ela é obrigatória. Por quê? Porque o português, ele é difícil, mas também tem coisinhas que facilitam a nossa vida. Por isso tem essas regras, essas exceções, porque elas facilitam a nossa vida e nos ajudam a compreender melhor o uso da crase. A partir de agora, meus queridos, tente decorar as regrinhas, estude, decore bastante, tente aprender, tente exercitar, porque são coisas que você tem que levar para o resto da sua vida, tá bom? Vamos apagar o quadro e vamos começar com os nossos casos proibidos da crase. Simbora comigo, já prepara o seu caderninho aí pra gente anotar. Que vai dar tudo certo. E a patroa crase vai ficar super feliz. Apaga o quadrinho, apaga o quadrinho. A professora queria ter um quadro maior, né? Mas um dia chegaremos lá. Então, vamos colocar aqui casos proibidos. Então, deixa eu fazer o desenho aqui. A nossa crase. E ela vai ser proibida. Adorei. Pois bem, vamos lá. Primeira regrinha que a nossa bebezinha é proibida. Diante de palavra masculina. Você está muito pequeno. Diante de palavra masculina.
Por exemplo, essa regrinha aqui é uma das regras mais fáceis, porque se a crase é a junção da preposição a com o artigo definido feminino, então é meio que óbvio que eu não vou ter a junção dela diante de uma palavra masculina, porque a masculina exerce a junção do artigo definido masculino, certo? Por exemplo, vamos de exemplo, porque o exemplo é melhor para a gente compreender, certo? Vamos ver aqui. Ele fazia menção a dissídio trabalhista. Nota-se que ele fazia menção. Quem faz alguma coisa. Ele fazia o quê? Ele fazia menção a alguma coisa, certo? Então, aqui eu teria o uso da preposição, certo? Porém, dissídio é um substantivo masculino. Então, ele requer o uso do artigo ou, certo? O dissídio. Não existe a dissídio. Existe o dissídio. Então, aqui, se eu fosse juntar, não daria certo. Por quê? Porque eu não tenho um artigo definido feminino. Eu tenho um artigo definido masculino. Então, aqui eu vou usar o meu azinho, preposição, sem a nossa crase, sem um acento grave, certo? Então, ele fazia menção a dissídio trabalhista. Sempre que a palavra posterior for uma palavra masculina, não tem crase. Proibido. Diante de palavra masculina, proibido. Proibido. Certo? Então, pegou essa regrinha? Vamos para a segunda regra. Diante de palavra masculina, não temos a crase. Vamos para a regrinha número 2. A 2 será, deixa eu ver, colocar de azul, diante de palavra, com sentido indefinido. Diante de palavra com sentido indefinido. Como assim indefinido? Algo que não foi definido, né? Meio óbvio. Ela não assiste a filmes medíocres. Quais filmes que ela não assiste? Filmes medíocres. Mas filmes medíocres existem vários, né? Sendo medíocre aos olhos dela, a concepção dela, pode ser 10 filmes. Na minha concepção, pode ser 5. Na sua concepção, pode ser 20. Então, não tem uma definição exata de quais são esses filmes. Então, neste caso, a crase não entra, ela é proibida. Dona Crase aqui, coitada, colocada do lado de fora. Ela não assiste a filmes medíocres. Nota-se que, se tivesse tido a definição de qual filme, aí eu usaria a crase. Porém, aqui não tenho porque não especificou os filmes, tá bom? Poderia ser novela, poderia ser livro, tanto faz, tá bom? Se tem um artigo, se foi indefinido, não faço uso da crase. Anota aí, vamos para a terceira regrinha. Terceiro caso que a nossa crase é proibida vai ser diante de verbo. Ela estava disposta a estudar português. Quem está
está disposta a alguma coisa, certo? Sim. Porém, estudar aqui é verbo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, diante de verbo, o uso da crase é proibido. Então, aqui eu vou ter o meu azinho normal. Não terei crase. Diante de verbo, não se usa crase. Poderia ser outro verbo aqui? Poderia. Ela estava disposta a gabaritar português, a ganhar alguma coisa, estava disposta a torcer por alguém. Não interessa, se é verbo, crase é proibida, tá bom? Se o verbo entrar, a crase não pode estar. Pois bem, 3 casos aqui de proibidos diante de palavra masculina, diante de palavra com sentido indefinido e diante de verbo. Se a palavra é masculina, crase eu não vou ter. Se a palavra tem sentido indefinido, crase não vou ter. E se um verbo descer, crase não vou ter. Tá, não sei cantar. Faça. Pois bem, já anotei que eu vou apagar o quadro pra gente poder ver mais casos proibidos, tá bom? Então, enquanto eu pego meu apagador, você corre e anota aí. Casos proibidíssimos da nossa patroa crase. Pode tirar um print também, pessoal. Vamos lá, vamos apagar. Pronto. Então, vamos para mais um caso. Vai ser o nosso 4º caso de uso proibido da crase, que vai ser diante de alguns pronomes. Diante de pronomes. Quem vão ser esses pronomes? Deixa eu até colocar aqui embaixo, porque não vai caber. Acho que aqui cabe. Vai ser os nossos pita. Que é isso, professora? Pita. Quem são os nossos pitas? São os pronomes pessoais. São os nossos pronomes de indefinidos. São os nossos pronomes de tratamento. Nossa, o espaço não deu. Perdão, gente, não é pita, é piti. É piti. São os interrogativos. Interrogativos. É o nosso piti. Crase deu piti. Então não vou usar ela, porque ela fica dando piti e a gente não vai usar ela. Pronomes pessoais indefinidos de tratamentos e interrogativos. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. A sua maiúsculo, né? Pronome. A sua excelência, dirigimos um comunicado. A sua excelência, dirigimos um comunicado. Aqui nós temos o nosso pronome de tratamento, né? Sua excelência. Então, aqui ele não vai ser craseado, ele vai ser uma normal, certo? Você ainda não sabe quais são os pronomes pessoais indefinidos, tratamentos e interrogativos, tem que dar uma estudadinha nos pronomes, tá bom? Bom que na internet você encontra a tabela deles todinho. Ainda não temos aula de pronomes no nosso canal, mas em breve nós teremos, tá bom? Então, vamos lá. 5º caso da nossa crase. Vai ser em expressões. Com palavras repetidas. Essa aqui é uma das saídas também mais fáceis, gente. Palavra
não teria sentido eu usar a crase aqui, né? Então vai ser o meu azinho normal. Repetiu as palavras, crase pula fora, tá bom? Crase não gosta de coisas repetidas. Essa é uma verdade. Então vamos lá para mais uma regrinha. Não sei se dá para escrever aqui embaixo, se vai cortar. Escreve pequenininho aqui para você, certo? Diante de topônimos. Topônimos que não admitem o artigo. Diante de topônimos que não admitem um artigo. Eu digo para vocês que a regra número 6 é uma das regras mais fáceis de você conseguir adaptar se eu vou ter crase ou não. Por quê? Porque ela também tem um bizu bem legal. Por exemplo, gente do céu, esse espacinho aqui não está cabendo. Espera que eu vou apagar a parte de cima aqui, essa parte aqui. Bom, gente? Só a parte aqui de cima, tá bom, galerinha? Por quê, pessoal? Por quê? Por exemplo, ó, eu fui a Brasília. Eu fui a Brasília. Eu volto de Brasília. Nota-se que quem vai volta, certo? Então, se eu fui a Brasília, eu vou voltar de Brasília. Porém, aqui eu tive o uso do meu artigo, né? Definido a, por causa que Brasília é feminino. Porém, quando eu faço a minha volta, eu tenho a junção, eu tenho o D aqui, certo? Então, eu não tive mais o uso do A, eu tive o uso do D, né? Então, aqui eu não tenho a preposição, vai ser o meu A normal. Eu fui a Brasília, eu volto de Brasília. Se eu usei o D ao voltar, não posso a crase colocar, certo? Usei o D ao voltar, crase não vou colocar. Agora, se eu faço o uso do da, a crase vai entrar. Por exemplo, eu fui a Amazonas, eu volto da Amazonas. Percebe-se que aqui embaixo eu tive a junção da preposição de mais a, artigo feminino, certo? E aqui então seria o meu artigo feminino, com junção da preposição, porém craseado. Aqui eu preciso usar a crase. Eu fui a Amazonas, eu volto da Amazonas. Então, se na minha volta eu uso de, crase não vai ter. Se na minha volta eu uso da, crase eu vou colocar, certo? Essa é uma regrinha boa, porque a gente nunca esquece dessa questão do de e do da, tá bom? Anota aí rapidinho, vou apagar aqui embaixo pra gente colocar mais uma regrinha. Nota. Vamos agora para a regrinha de número 7. Essa é a regrinha um pouquinho mais complicadinha, que vai ser diante da palavra casa,
sentido de própria residência. Própria residência. Nossa, mas estou escrevendo feio. Pois bem. O menino voltou à casa. O menino voltou à casa para falar com a mãe. O menino voltou a casa para falar com a mãe. Nota-se que aqui eu tenho o meu verbo voltar, certo? E aqui eu tenho a nossa palavra casa. A casa está indicando uma própria residência, certo? É casa no sentido de residência. Porém, não falou se a casa era dele, se a casa era da mãe. A gente subentende-se que a casa era da mãe, certo? Mas a casa poderia ser de outra pessoa, né? Vamos supor que a mãe estava lá só de passagem. Então, tipo assim, trouxe o sentido da palavra casa como residência, mas não trouxe a definição de quem era a casa. Então, neste caso, a dona Crase, ela não vai fazer parte. Por quê? Porque ela não sabe de quem é a casa, então ela não vai entrar, porque ela não entra em lugares desconhecidos. Então, se a casa não tem dono, a Crase pula fora, ela não entra. Então, é só você lembrar disso. Se o dono da casa é desconhecido, a Crase não entra. Agora, se, por exemplo, eu tivesse falado assim, o menino voltou à casa da sua mãe. Nota-se que a casa era de quem? A casa era da sua mãe. Então, aqui houve especificação da casa, certo? Teve a definição de quem era a casa. Então, aqui eu uso a crase. O menino voltou à casa da sua mãe. O menino foi à casa da sua mãe. Então, já que falou com a dona Crase que a casa era da mãe, ela se sente mais confortável em entrar. Certo? Pois bem. Tem mais uma regrinha, tá bom? E mais uma vez eu vou apagar o quadro. Porque, meu Deus, que quadro pequeno. Vamos à nossa última regrinha de caso proibido. Um pouco parecido com a regra da casa, tá bom? Pouquinho parecido com a regra da casa. Diante da palavra terra, quando ela tiver o sentido de solo. Por exemplo, vamos lá. Muitos virão à terra após navegar. Muitos virão à terra após navegar. Quem vem, vem de algum lugar. Foi, agora está voltando, certo? Porém, terra aqui tem o sentido de solo, sentido de chão, né? Uma coisa terrena. Se eles estavam navegando, né? Eles vão aterrissar, né? Eles vão repousar em algum lugar. Então, eles vão pisar na terra, solo. Então, neste caso aqui, a crase não entra. A crase não gosta de pessoas que navegam, ela não gosta de estar sobre o solo, ela tem um pouco de preconceito. Então, se terra se refere a solo, terra, né? Terra, solo, sentido de algo térreo, a crase não participa.
Porém, assim como casa, tem a sua exceção. Por exemplo, se eu tivesse terra nesse sentido aqui, ele voltou à terra do vinho. Nota-se que quem vai e volta de algum lugar, certo? Aqui eu tive o mesmo uso da palavra terra, porém a terra não tem mais o sentido de solo. Terra tem um sentido que é o quê? Que é a terra do vinho, especificou. É como se fosse uma cidade, né? Não tem um sentido de solo, tem um sentido de cidade. Terra do vinho. Pode ser a Itália, né? Pode ter o sentido de um país. Então, assim, não teve especificação da terra como solo. Pelo contrário, usou a palavra terra para se referir a alguma coisa, teve um sentido mais abrangente. Então, neste caso aqui, o a, ele precisa da crase. Eu fui à terra do vinho, eu volto da terra do vinho, certo? Então, aqui se especificou. Se terra teve um sentido mais abrangente, a crase vai entrar. Se foi e voltou da crase, vamos colocar. E por último, a nossa última regra do uso da crase, regra de número 9, que é diante de numerais cardinais. Diante de numerais diante de numerais cardinais referentes a substantivos não determinados pelo artigo. O policial iniciou a visita a 4 regiões. Não, vou colocar 4 cidades. O policial iniciou a visita a 4 cidades. Nota-se que aqui eu tenho o meu numeral cardinal, certo? 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. E aqui não especificou também as minhas cidades. Então, eu tive o numeral cardinal, especificando um substantivo não determinado, não determinou quais são as cidades. Então, aqui, a crase eu não botei. Sempre que for alguma coisa que é desconhecida, a crase não gosta. Ela não gosta de entrar em casa de pessoa desconhecida. Ela não gosta de palavras que são desconhecidas, de, por exemplo, coisas indefinidas, certo? Que são desconhecidas para ela. Por exemplo, filmes, ela não gosta. Ela gosta de saber o que é. Do mesmo jeito aqui, no caso do substantivo não determinado, acompanhado de um numeral. Especificou para ela a quantidade, mas não especificou quais não tem o uso da crase. Então, a crase, ela é proibida, são 9 regrinhas de uso proibido da crase. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, compartilha com uma pessoa que também está estudando, com uma pessoa que você sabe que tem dificuldade em crase, para poder dar mais um apoio aí para a professora aqui, tá bom? Então, fique aí comigo, porque nós vamos ter mais vídeos sobre crase. Segunda parte da aula, nós vamos aprender o uso obrigatório. Vamos parar de manter a nossa crase presa, né? Vamos soltá-la e vamos mostrar como que ela fica feliz ao ser usada, tá bom? Beijo e te espero na próxima aula.